tarde, boa noite. Eu sou Ronaldo Dias em mais um programa Antena Taboão. Antena Taboão é o nosso programa aqui da nossa cidade que entrevista as pessoas aqui de Taboão da Serra. Mas hoje eu estou recebendo uma pessoa que vem um pouquinho mais distante, que é o Márcio Lambert. Tudo bem, Márcio? Tudo bem. Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. E estamos aqui para essa entrevista. O Márcio é tímido, gente, deu para perceber isso, certo ou não? Tímido quando liga uma câmera, né? Mas desligou a câmera, eu acho que eu vou até pedir para desligar a câmera, daí o Márcio se solta, não é verdade, Marcinho? É bem provável. É bem provável, né? O Márcio, gente, ele é terapeuta, ele tem 54 anos, ele tem, como terapeuta, ele tem a base, a psicanalítica, tá? Com foco em parapsicologia. Ele foi um dos participantes do programa Os Paranormais que houve no SBT. Você foi qual a colocação lá, Márcio? Terceiro colocado. Você foi o terceiro colocado? Qual foi o número de inscritos e... Agora eu não lembro exatamente, acho que foram 16 ao todo, montando o grupo de 4, onde eles competiam entre si, iam se eliminando e montando novos grupos. Perfeito, Márcio, perfeito. Que bacana, viu? Isso é muito bacana. Tem quanto tempo já que esse programa passou na televisão? Está fazendo aniversário 5 anos agora. 5 anos já? 5 anos. E deixou uma marca muito grande, né? Muitas pessoas comentam isso contigo ainda. Comentam. É um ciclo que até hoje, de certa forma, você está na rua, você já toma um susto quando alguém vem e te reconhece, conversa, abordam realmente. Que bacana. E era um programa vespertino, pelo que você me disse, né? E aos domingos, às vezes a audiência não é tão alta assim, não, mas houve realmente uma repercussão muito grande. Foi um programa que deu um nível altíssimo de público, tá? Agradou bastante. E até hoje é uma coisa que ecoa e o pessoal cobra, de certa forma, um programa na mesma forma, no mesmo modelo. Nos mesmos moldes, né? Exatamente. O apresentador do programa, quem era? Era o Celso Portiolli, que realmente é uma pessoa fantástica, que ajudou muito a enriquecer. Tá? Então trouxe uma harmonia muito grande entre todos nós. Que bacana. E esse programa, pelo que você me disse, na verdade, eles fizeram uma experiência com pessoas que tinham paranormalidade. Você me disse que tinha uma profetisa de uma igreja, você tinha representante de todos os credos religiosos, é isso mesmo? Exatamente, de todos os credos religiosos, e cada um que se utilizasse da sua ferramenta, do seu instrumento, para poder fazer a análise, a leitura do quadro, da situação que a gente tinha que estar intuindo, absorvendo as energias e decodificando, né? Como se fosse explicar o que a gente estava vendo e sentindo naquele momento. Vocês foram submetidos a testes, então? Teve um processo de seleção onde... Não, digo testes ao longo do programa. Sim, com certeza. A gente era colocado em um ambiente onde a gente tinha nem noção, tipo, que lugar da cidade, que canto, que bairro, a gente era vedado, fone de ouvido, e o carro também ainda era blindado, enquanto imagem externa e sons. E tudo muito sério. Totalmente. Era muito assim, sério. De um nível que incomodava a gente aceitava, porque era um modo de validar o programa e eu me senti pelo menos muito bem com tudo aquilo, porque me dava uma certa segurança, de seriedade e de estabilidade também. E você tem uma paranormalidade, então como você se descobriu como paranormal, Márcio? Em torno dos 12 anos, mais ou menos, eu estava em casa, uma sensação de uma agonia, e você sai naquilo, quando eu olhei para o céu, as nuvens parecem se agruparam e formaram a imagem de Nossa Senhora da Aparecida. E a partir dali isso me trouxe um susto, tá? E eu comecei a tentar entender o que estava acontecendo comigo a partir desse momento. Entendi. Mudou muitas coisas na sua vida? Sim, porque naquela época a procura basicamente foi espiritualidade, em centros, em núcleos espíritas, no sentido de tentar perceber o que estava ocorrendo comigo. Na sequência, eu caminhando já com as minhas pernas, em função de mãe e de busca, eu fui atrás da parapsicologia, da psicologia, e comecei a tentar me perceber neste caminho. E aí eu acabei me encontrando e Você seguindo. foi procurar não um encontro religioso, mas um realmente embasado numa ciência realmente ligado à psicologia, foi isso? Com certeza, tá? Mas a psicologia, hoje sim, eu falaria em neurociência. Neurociência. Tentar entender de um modo mais lógico, tá? Só que naquela época não existia um modelo de um estudo, de uma busca maior.
tá? Então eu fui buscar numa linha mais lógica, que é uma necessidade minha de entender as coisas com uma base mais científica, mas pela lógica, tá? Nada assim certificado, documentado como uma tese, por exemplo, mas eu tenho que ver a lógica para eu me sentir à vontade naquele percurso. Você é católico? Exatamente, minha base é católica, tá, nesse sentido. Hoje eu me intitulo cristão, mas cristão no sentido de olhar, ler a Bíblia e seguir e me orientar pelo comportamento e as atitudes de Cristo como cristão, e não tanto a Bíblia ou o catolicismo ou um outro contexto de leitura. Perfeito. Tá? Você tem uma adaptação, então? Tem uma adaptação, tá, nesse sentido. É o fato pelo fato. E dentro dessa tua experiência paranormal, o que você sentiu assim, que mais teve um aspecto negativo na sua vida? O aspecto negativo fica aquela sempre tensão, como se você tivesse algum problema, alguma anormalidade, quando você começa a se perceber como diferente, no sentido de diferente, só de perceber coisas que os outros não percebam, mas nada além disso. Tá, hoje eu vejo com clareza, mas na época você se sente um pouco assim, objeto de estudo, tá? E é o óbvio que eu busquei o contexto espiritual, encontrei um mentor que me orientou. E ele me deu as bases e as diretrizes que eu segui na minha vida durante um bom tempo. Até um dia que eu questionei quem ele era. Ele me explicou toda a estrutura de vida, os lugares que tinha convivido, e ele falou, olha, sou tudo que eu te falei, fui tudo que eu te falei. Eu nunca lhe menti nem mentiria. Mas quem garante que eu não sou apenas a sua consciência de outras vidas manifestado em espírito? Naquela hora me veio a questão, então, por que você fez isso? Para eu não estar num tratamento psiquiátrico como dupla e múltiplas personalidades me destruído automaticamente. Então é como parece que uma consciência interna se manifestou, se espelhando num conceito social ao qual a sociedade e eu aceitaríamos participar, até que eu podia ter uma nova visão da própria situação. Mas isso existe uma influência ainda em cima de você? Você sente esses aspectos deletérios hoje na tua vida, no teu dia a dia, por ter esse dom? Com certeza, tá? Tem certos lugares que eu acabo excluindo da minha vida naturalmente, não que eu pense, eu não vou em tais lugares ou em tais frequências, eu não vou beber, eu não vou, tá? Não adianta, eu nem vou, não penso, porque automaticamente é desviado. Ou seja, tá? No bar noturno, a bebida alcoólica, isso são... É óbvio, o bar noturno depende do bar, depende da vibração. E quando eu digo vibração, não é questão da vida noturna, tá? Seria a índole, a intenção das pessoas estarem agrupadas ali. Tá? Então não é a vida noturna como sair e se divertir. Mas infelizmente hoje a gente sabe que às vezes... Você tem um canal maior então com o espiritual, certo ou não? E essa porta aberta, ela é maior do que para outras pessoas, e isso você tem aspectos positivos e negativos, então? Exatamente. Vamos dizer assim, o contexto negativo é você sentir o ruim antes. O contexto positivo é que se eu já sei que eu vou me sentir mal ali, eu já nem vou. Tá? Então vamos supor, a parte afetiva, várias pessoas que eu poderia me envolver, tá? Eu realmente não me envolvo, porque eu sei que não vale a pena e aquilo não vai dar certo, não vai me enriquecer em nada. Tá? Então, já que não agrega, para mim é indiferente, eu prefiro continuar no meu padrão. E você é um terapeuta hoje, como são suas terapias, como é seu atendimento, Márcio? Olha, a minha terapia ela se dá num sentido, vamos dizer assim, analítico, de eu estar analisando situações. Tá? Eu gosto de me posicionar como um analista estratégico, tá? Na área tipo humano-corporativa, tanto faz. Tá? Então, eu vou analisar situações e vou analisá-la em vários e múltiplos ângulos com as pessoas que eu atendo. Mas você consegue fazer um processo de futurologia? Você consegue antever situações? Também. É exatamente isso. Então, quando a pessoa vem comigo, querendo saber, por exemplo, ela vai trocar de casa. Então, vamos analisar essa troca no sentido financeiro. Ótimo. Vamos analisar no sentido energético. O que vai te agregar? Então, as pessoas acabam olhando, e ela mesma muda o futuro a partir dali, ou ela se atira com mais vontade naquele percurso. E quais são as ferramentas normalmente utilizadas através dessa terapia? Para mim, o que eu utilizo muito é o tarô, tanto que eu me posiciono como tarólogo em múltiplas situações, tá? Porque realmente é a minha ferramenta mais importante. Então, o tarô seria o meu ou scanner,
tá? Para ver a imagem real daquela situação, tá? Ou como uma tomografia, que você vai analisar sentimentos, emoções, vendo a pessoa por dentro e ajudando ela a perceber, tá? De certa forma. Se ela está construindo um futuro negativo, isto veio da onde, o porquê hoje ela está construindo e se ela realmente tem interesse naquele futuro. E às vezes quando ela entende o da onde, cai na situação do hoje, ela pode estar mudando, reconstruindo-se amanhã. Tanto que eu sempre falo, a única vantagem de se ler tarô, tá, é poder mudar o ruim. Tá? Está tudo bom? Deixa como está, não temos que mexer. E o ruim, vamos mudar. Isso cria uma codependência das pessoas para contigo? Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho uma forte inclinação, tenho uma formação dentro de igrejas evangélicas, tá? Eu percebo que dentro dos segmentos evangélicos nós também temos pessoas que se distinguem, se destacam como profetisas, entendeu? Nós somos pessoas que também têm o dom, um canal maior de antever situações. Nem sempre essas situações se concretizam também, tá? Mas eu percebo que existem pessoas que têm uma dependência muito grande, tá? Por esse fato. Existe esse problema? É um problema para você isso também hoje, Márcio? Não, para mim eu não tenho esse problema, porque é o como você aborda. Na realidade, se você vai fazer um trabalho para a pessoa se tornar autossuficiente, um ponto mais importante é não criar este canal, este vínculo. Tá? E quando você vai instrumentalizando, orientando, falando de situações passadas, presentes e futuras que virão, óbvio, a ideia é a pessoa decidir por si só a partir dali. Tem pessoas que perdem o livre-arbítrio e procuram só o seu arbítrio ou não? Pelo menos comigo não. É uma coisa, né, que eu não consigo e nem permitiria. Mas isso ocorre nesse tipo de situação, não ocorre? Muito raro, muito raro mesmo. Porque às vezes você fala até situações ruins, você acha que a pessoa deveria mudar. Às vezes uma previsão simples, que então, olha, teu carro está com freio ruim, você vai ficar 3, 4 meses sem fazer a manutenção desse freio, vai chegar o verão, vai juntar a preguiça do verão, a preguiça do almoço, aquela moleza, aquela indisposição, o freio ruim e a chuva da tarde. E você vai ter o carro numa situação dessa. O que para mim é o óbvio que qualquer pessoa vai lá e vai mudar isto. Tá? E isso é uma situação que eu passei no consultório. A pessoa conseguiu deixar o freio ruim 3, 4 meses, chegou o verão e aconteceu tudo. E ela ainda volta falando, nossa, fantástico, você acertou tudo. É como eu brinco, mas se eu acertei tudo, era para eu ter errado o fato, não era para ele ter acontecido. Porque eu não falo isso para virar fato. Eu falo para a pessoa mudar. Tá? E aí você percebe que essa suposta dependência ela é muito relativa. Tá? Tem pessoas que têm uma dependência, às vezes um pouco maior, mas você vai se mantendo naquele mesmo ponto. Tá? Como o mesmo ponto. Tipo assim, se eu prever que você vai trocar de carro, 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 você vai viajar, eu não mudo. Até uma hora que a própria pessoa fala, pô, ele está falando a mesma coisa, para mim não tem sentido. Existem erros, Márcio, também? Existem erros, sim. Tá? Existem eu acho também. Que é uma coisa Existem muito... coisas assim, às vezes, que você olha e fala o seguinte, puxa vida, eu vi daquela forma e aquilo não se concretizou. Isso existe também? Existe, porque tem a coisa, você tem que analisar, tem o erro, tem a mudança, tem a transformação, tem a evolução, tem várias coisas que levam a uma mudança. Então eu lembro, uma pessoa que falou, estou vendo uma reforma no seu banheiro, mas você sai de ela falou, não, vou reformar, porque realmente, vazamento é um problema sério. E eu falei, não, mas é engraçado, para mim é como se fosse uma torneira de parede, mas me lembra essas de rua. Ela falou, não tem nada. Eu falei, é engraçado, sabe quando você põe a mangueira, me lembra esse tipo de torneira. Tenta ver. Não, tem um lavador íntimo, que tem uma mangueira. Quando você falou mangueira, me despertou isso. Aí ela resolveu chamar um pedreiro, olhar aquela ponta, achou vazamento. Então, eu mesmo já fiz eu errar na previsão da reforma. Tá? De certa forma. Então, pode dizer assim, o erro ou é mudança. Tá? E existe aquela coisa que você fala e realmente não se concretiza. Tá? Márcio, eu antes de te entrevistar, eu fui observar as tuas redes sociais. Você tem muitos seguidores. Você tem pessoas no mundo inteiro que te seguem? Tem. Você tem consultas assim pelo mundo todo? Pelo mundo todo. Pelo mundo todo? Pelo mundo todo. Óbvio, o grande núcleo sempre brasileiros, porque existe uma questão da língua. Tá? E é uma questão de quando alguém vai traduzir o que você fala, até num contexto de psicoespiritualidade, é uma linguagem que o outro às vezes não vai achar uma palavra exata para estar colocando naquela língua, de um modo que a pessoa entenda. Tá? Agora, a questão de atender 4 cantos do mundo. Hoje a internet países, permite isso. Exato, não, via telefone, via internet, via Skype. Bacana, Tá? Márcio, Porque bacana. tem gente que às vezes prefere por telefone.
como se não gostasse de se expor, não quer que eu veja quem é, às vezes está tendo alguém mais importante, com uma certa fama, a pessoa não quer se mostrar. Tá? Depois você vai construindo vínculo, uma hora você até percebe quem você está atendendo. A pessoa fala, conversa, tudo. Mas sempre é uma questão, não é de testar, é realmente esse mundo do tarô tem uma dubialidade muito grande no sentido da confiança e da entrega. E eu acho totalmente válido todo mundo que eu atendo testar, avaliar realmente, sentir onde está pisando. Tá? Eu não gosto que o cliente converse, que ele fale de imediato, tá? Para não estar me passando informação. Porque conscientemente eu não vou me utilizar, mas inconscientemente ninguém sabe como funciona. Então é um cuidado que eu gosto de ter. Tá? Nesse sentido, eu vou me expondo mediante ao que eu vou vendo nas cartas e não o que a pessoa falou. Então tem esse lado da paranormalidade realmente que você acaba interpretando essas lâminas, então. Exatamente, é como eu sempre falo, são 22 lâminas. Eu sempre falo, o que são letras? Letras são códigos, são símbolos que transportam uma informação. E o que são cartas? São desenhos, são códigos, são símbolos que transportam também uma informação. Tá? Então, dependendo de como você escreve, pode mudar, mas, por exemplo, casa, tá? Com S ou com Z, você vai escutar casa. Agora, pode estar errada a escrita, mas a mensagem acaba sendo a mesma. Então, apesar do símbolo, do desenho ser outro, do Z e do S, tá? Os arcanos você vai analisando, eles vai juntando os desenhos. Como se construía desenho antigamente, você junta as cartas, vira e vai se construindo histórias. Tá? Então, por isso eu até utilizo vários tipos de tarôs. Tá? Você utiliza quantos? Eu utilizo normalmente 22, mas eu possuo acima de 50 tipos de tarôs. Quer dizer que são 22 cartas que tem um jogo. 22 arcanos maiores. Todos têm. Aí você tem vários 50, modelos. E tem as 52 menores. Tá? Que valeria um baralho de jogo comum. E essa que tem uma simbologia de desenho mais explícito, de situações mais determinadas. E para ser um tarólogo, você tem que ser um paranormal? Ou uma pessoa que se matricular num curso desses também sai um leitor ele consegue interpretar as cartas da mesma forma? Consegue. Eu sempre falo, tá, que a paranormalidade, para mim, é uma capacidade de processar dados mais rápido que as outras pessoas. Ah, certo. Você consegue assimilar com mais agilidade. Isso, tá? Então, quando você articula melhor, você leu mais, você entende mais, tá? Quando eu te falo que o tom de verde, o tom de azul do verde está muito forte, você já vai saber que o verde é a mistura do azul e amarelo e as coisas vão se juntando também. Tá? Então, a paranormalidade, ela, para mim, ela é uma percepção, tá, diferente de um fato concreto, que é o que a gente chama de intuição. Só que esse processamento do teu cérebro, às vezes vai 2, 4, 6, 8, 10. E tem gente que não faz 2, 4, 6, já vai 2, 10. Subentende-se tudo que está ali no meio. Tá? Então a gente pulasse algumas fases. E quando você participou do programa, você atendeu muitas personalidades lá, na época? Não atendi. Não, eu digo no programa? Sim, no programa tinha um quadro que era uma prova de estúdio, tá? Que você montava um cenário e você ia trabalhar em cima de alguma personalidade de nome e fama. Óbvio que você não sabia quem era, ou quando você sabia era uma história da pessoa que você não sabia o fato que a pessoa gostaria de estar sendo falado. E aí você traduzia e codificava aquilo. Outro era uma prova de uma vida conturbada em um nível elevado que você ia falar daquela situação familiar ou pessoal com um agravante. Ou um crime, que era a prova mais complexa que todo mundo se observava muito mais. Era um crime que você tinha que desvendar intuitivamente, sem saber informação nenhuma. Existe algo na internet hoje sobre algum material da época desse programa? Existe. Se você colocar Paranormal, vai aparecer, Márcio Lambert vai aparecer, o nome dos outros participantes, o programa do Celso Portioli sobre adivinhação vai aparecer. Então, qualquer chamada, automaticamente o sistema te direciona para esses programas que estão na rede. Márcio, aprendi muito hoje, muito bacana. Eu agradeço a tua presença. O Márcio, eu já conheço ele como paciente nosso aqui da clínica, que já é um paciente antigo, a família toda dele confia a saúde do seu sorriso à nossa equipe e é motivo realmente de muita felicidade para nós, tá?
Saber que uma pessoa, uma celebridade nacional, né, e uma pessoa querida por muitos, né, Márcio? Você é uma pessoa muito querida pela nossa equipe, aqui por todos nós. E agradeço por estar concedendo essa entrevista. Eu que estou tímido na tua frente, poder estar falando, viu, rapaz? Um pouquinho. E eu que sou meio tímido, porque sou perante todos, quando tenho que expor em um grande número de pessoas muito mais, tá? Em um ambiente que para mim é aquela história, é cuidar de mim. Hoje se eu tenho um sorriso melhor, é óbvio que é graças à NOP. Você entendeu? Então, quer dizer assim, e a toda a equipe. Então, eu construo vínculos. Porque, como você falou, aqui eu sou meio tímido. Agora, eu gosto dessa relação fora. Então, eu acabo brincando muito. Olha, eu estou aqui há 26 anos. É a primeira vez que eu vejo uma pessoa ter mais medo da câmera do que do motorzinho. Então, fico feliz, viu? É, realmente. A câmera pode me assustar. O motorzinho, eu sei que é só barulho. Então tá bom, Márcio, obrigado pela tua presença, viu? Eu que agradeço a possibilidade. Uma mensagem para as pessoas que acompanham o nosso programa aqui, para a gente estar finalizando. Tá ok. Eu que agradeço a possibilidade de estar aqui falando um pouco da minha pessoa e do meu trabalho, tá? Não como divulgação, mas como um modo de aprender também, me desenvolver perante uma câmera e levar também uma informação que eu espero poder ser útil a todo mundo que vem assistir. Tá? A gratidão, óbvio, à NOP, porque possibilitou esse meu estar aqui como paciente, agora como entrevistado. Tá? Esse prazer eu espero que se estenda a todos vocês e qualquer coisa vocês me procurem em rede social. Eu agradeço a todos vocês. Eu que agradeço, Márcio. Uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia e o meu muito obrigado por você estar acompanhando mais um programa Antena Tá Bom.